na realidade, porque a Bíblia, antes de chegar, como nós já conhecemos hoje, por exemplo, na versão dos pais da igreja, na escolha dos pais da igreja, que é composta por 66 livros, antes de ele fazer esse livro passar por um crivo rigoroso, a Bíblia era composta por 346 livros. Então, os próprios pais da igreja, através de concílios e mais concílios, através desse processo rigoroso, né, onde a Bíblia foi submetida, 280 livros foram expurgados pelos pais da igreja. Escute bem, 280 livros foram expurgados pelos pais da igreja. E apenas 66 foram aprovados, considerados autênticos, inspirados por Deus e autenticamente inspirados por Deus, né? Enquanto os demais foram considerados livros de grande relevância, como o Pastor de Hermas, né? Como a Carta de Clemente e tantos outros, né? Como o Apocalipse de Adão, e tantas obras fantásticas que foram tiradas do processo canônico, tiradas do cânon, porque a leitura desses livros deixaram alguma coisa que não batia, o texto não batia em algumas afirmações. Havia muitas fábulas, muitas lendas, e o livro, para ser 100% autêntico, ele não podia conter nem sequer uma palavra que deixasse uma certa conotação negativa. Então, os pais da igreja, através de sucessivos concílios, principalmente o concílio de Nicéia, que foi um grande concílio universal, que foi promovido por Constantino em 326 depois de Cristo, com a presença de 318 bispos vindo de várias províncias do Império Romano para resolver. Esse concílio foi feito, Constantino convocou esse concílio para resolver os litígios, as querelas religiosas, as chamadas as divergências cristológicas. Havia várias escolas de posições contrárias, umas pró, outras contra, em que eu dizia que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus apenas tinha uma mente divina, mas era um homem comum como qualquer outro. Já outros afirmavam que Jesus era Deus e era homem. E essa versão que prevaleceu foi exatamente essa versão do chamado Credo Atanasiano. Então, nesse concílio, eles aprovaram o Credo dos Apóstolos, eles também colocaram a chancela dos 66 livros, foram considerados sagrados, e 280 foram considerados esdrúxulos, espúrios, digamos assim, que não eram inspirados por Deus, né? Chamada literatura apócrifa. Então, 280 foram considerados apócrifos. Esses livros hoje estão sendo reeditados, estão chegando no Ocidente, ao pouco eles estão sendo reeditados, estão chegando no conhecimento do público, que para alguns críticos é motivo mais do que suficiente para começar a trabalhar no sentido de contestarem os chamados livros sagrados, chamados os livros canônicos. Muita gente está aí defendendo de que houve injustiça, que houve precipitação da parte dos pais da igreja em condenar esses livros antes de os submeter a uma análise mais profunda, e que esses livros contêm, na sua estrutura textual, coisas muito boas, muito agradáveis, e podem até dar uma grande contribuição à doutrina, ao cristianismo e à própria humanidade. Por isso é que existe hoje muitos segmentos, né, críticos, que eles analisam da seguinte forma, que os pais da igreja foram precipitados, foram preconceituosos em aprovar apenas 66 livros, deixando de fora 280 livros que são muito essenciais para a formação do caráter, da ética, do comportamento e da própria formação da humanidade. Então esses livros, aos poucos, estão chegando no Ocidente, com a liberação do judaísmo, já que esses livros são obras que têm copyright judaico. Aos poucos eles estão liberando essas obras para serem editadas no Ocidente, e é claro que vai nascer uma celeuma muito grande em torno da defesa desses livros supostamente heréticos.